Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Leandra, graduada em Psicologia, doutoranda pela FAMERP e ministro aulas aqui na FATEC e psicóloga responsável pelo NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Hoje a nossa aula é sobre História da Educação, primeiro e segundo período, sendo que o primeiro período divide-se na fase jesuíta e na fase pombalina, e o segundo período na fase joanina e na fase politicamente autônoma. Vamos lá então para o primeiro período, sendo a fase jesuíta. Nesta fase, dificuldades foram encontradas na capitania hereditária, que cria-se o governo geral, o primeiro representante do poder público na colônia. Apoiava as capitanias e o processo de colonização normal. Entre as diretrizes básicas no regimento, há uma nova política estabelecida por D. João, que tinha como objetivo, a conversão dos indígenas, que era a fé católica pela catequese e pela instituição. Em cumprimento a este regimento, chega o jesuíta Manuel de Nóbrega, junto com outros 4 padres, que vieram para organizar a escravidão de quem trabalhava na terra, tanto dos negros como dos índios. Tá? Lembrando que, para satisfazer o interesse da burguesia mercantil portuguesa, que os escravos eram o quê? Fonte de lucro. E assim, nesta época, nesta fase, a produção açucareira fica a única base da economia colonial. Ela é a responsável por toda a economia da época, gerando muito lucro à parte de colonização. E no contexto social, surge, nesta fase, a educação escolarizada, que só podia ser conveniente o interesse à nobreza. Só poderia estudar quem era nobre, outro tipo, de pessoas, de clientela, não. Desde que fosse, lembra que eu disse lá no início, retomado o termo regimento, que a clientela citada foi a indígena, por meio de instrução e catequese. Os jesuítas tinham como objetivo o quê? A educação indígena, e deveriam formar colégios, subsídios recebidos relativos à missão, mas formaram sacerdotes para catequese. Por outro lado, analisa o primeiro plano educacional elaborado por Manuel de Nóbrega, que ele tinha o quê? Catequizar e instruir índios com regimento, ou seja, de acordo com a missão. E Nóbrega, dentro desse primeiro plano, também percebe a necessidade de incluir dentro das missões
né, os colonos brancos, os mamelucos, os órfãos, né, mas eles seriam educados dentro de um regime externato. O plano de educação, elaborado de forma diversificada, tem como objetivo de atender a diversos interesses e capacidades. A partir daí surge também o ensino profissional e agrícola, para fornecer pessoal capacitado com outras funções essenciais além da vida colonial. Olha que legal, as pessoas poderiam fazer outras atividades sem ser as propostas apenas na colônia. Mas, diante, né, dessa proposta, encontra-se uma resistência por começar a vigorar a Companhia de Jesus. E essa companhia, ela exclui as etapas que são propostas lá nos estudos, nos primeiros estudos, porque exclui o canto, exclui a música, exclui o que é importante em termos de cultura, conhecimento, né? O conhecimento musical, o conhecimento artístico, exclui. E Ratio, que era o responsável pela Companhia de Jesus, ele organiza o plano de estudo, ou seja, ele reorganiza, podemos dizer, né? De acordo com a programação nos elementos da cultura europeia. Os colégios jesuítas, eles foram o instrumento de formação da elite colonial. E educação profissionalizante, um trabalho manual, né, com técnicas rudimentares, realizadas através do convívio, só prática, não tinha nada de teoria, como nós aprendemos hoje, unir a teoria e a prática. A partir daí, como sempre, a elite preparada para um trabalho intelectual segundo o modo católico. Então, terminando a primeira fase, né, jesuíta, entrando na fase pombalina, observa-se também que a economia mercantil para a indústria do regimento capitalista, então muda-se a economia, ela vai do mercantil e surge o capitalismo, né? O que ocorre nessa fase pombalina? A decadência de Portugal e a ascensão da Inglaterra, fase do iluminismo. E o Marquês de Pombal, ele vem para recuperar a economia, preocupado em modernizar a cultura portuguesa, né? E ele faz o quê? Exige com que as pessoas se preparem para as técnicas de leitura, escrita, né, se fazem necessária. Surgem as primeiras orientações primárias dadas na escola, que antes cabia apenas à família. Portugal chega no século XVIII com a Universidade de Coimbra, muito importante nesta fase pombalina. Mas, quando comparada à Inglaterra, ela é tida, a faculdade, a universidade, como algo medieval. Entrando agora no segundo período, né, 1808 a 1850, a fase joanina, uma estrutura social do Brasil colônia que foi caracterizada pela fase de submissões, tá? A primeira metade do século XIX surge um monopólio comercial e a abertura dos portos, né? Cidades com portos, navio. Surge também nesta época a camada média, a aparição dos mineiros, o ouro, né? E a partir deles o liberalismo econômico e político. O governo português
nesta fase joanina, ele vem, né, e se instala na colônia brasileira. Reorganiza toda a administração, uma série de medidas no campo intelectual. Ele cria a biblioteca pública, a imprensa, o jardim botânico, o jornal A Gazeta. A partir daí, o campo educacional propriamente dito, criando cursos e preparo pessoal. Em razão da vinda do governo aqui para as colônias brasileiras, né, são criadas as academias e escolas militares, tanto que nós encontramos as escolas politécnicas hoje no Brasil. Tá? Um alvará de 1785 fecha todas as fábricas e cria a escola serralheira, a agricultura, a química, a geologia, né? Esses cursos representam a inauguração do nível superior no Brasil. Surgem as necessidades reais do próprio Brasil, né? Sendo que, a partir daí, rompe com a educação jesuíta colônias. Orienta, né, a partir desse rompimento, orienta-se a estrutura do ensino imperial, composta agora por 3 níveis: o primário, o técnico e o superior. E um rapaz, né, Januário da Cunha Barbosa, ele elabora um projeto, a ideia de que educação é dever do Estado. E se nós percebermos, essa frase, ela é dita até hoje, né, que a nossa educação é dever do Estado. Neste período da fase pombalina, Dom Pedro abdica e surge o decreto do ato adicional à Constituição. Em 1835, cria-se a primeira escola normais no preparo ao docente. Nessas escolas, além dos cursos que são temporários, alternativos, surgem os liceus e as academias de bela arte. E o nível que mais interessa às autoridades são os representantes políticos da época. Formavam elite de uma sociedade aristocrática, e essa elite não estava nem um pouco preocupada com o preparo dos alunos, com o critério liberal de aprovação e com os professores. Eles estavam sem comprometimento, poucos interessados, nem um pouco assíduos. E por fim, a fase politicamente autônoma, que fecha o segundo período, né, com a decadência da mineração, o desenvolvimento da agricultura, do café, surgem as novas classes, que são os comerciantes, né? E, lógico, choques econômicos, como vocês percebem, diante de tudo o que eu disse até agora, sempre ocorreu mudança na economia. Mudança na economia, né, automaticamente altera a educação. Esses choques econômicos com o café, né, surge todo um crescimento de uma classe muito rica, econômica, financeiramente. Há uma reorganização novamente da escola, da educação. Os cursos mais procurados são medicina e direito, tá? O aparecimento dos colégios particulares e o ensino técnico agrícola industriais. E, diante de todo esse cenário,
a corte criou o ensino para cegos, surdos e mudos, que instrui, né, naquela época da corte, instruía apenas em termos básicos, fundamentais, né, funcionais, esses tipos de alunos. Não era igual hoje, que tem todo o processo de Libra, de cuidados, de inclusão, né? Só continuaram a orientar esse tipo de aluno, no caso a corte, os professores e diretores de boa vontade. Então está aí a nossa aula de História da Educação, primeiro e segundo período. Agradeço imensamente a atenção de vocês, espero ter colaborado nos estudos e na próxima terça espero vocês para o nosso fórum. Um grande abraço e bons estudos!